Estamos no ar, que bom estar aqui com vocês. Aqui é o Glauco Vidal do podcast Por Todo Mundo. Estamos começando mais um episódio desse podcast fantástico que tem abençoado a vida de tantas pessoas e que tem aqui também deixado, com certeza, vocês aí pertinho de mim. A gente tem tentado responder os comentários aí nas redes sociais, no YouTube, quando vocês comentam. E eu peço a vocês, comentem nos nossos vídeos, comentem lá também no Spotify, porque isso ajuda as plataformas distribuírem, pessoal, os conteúdos aí nas redes sociais. Dessa forma, mais pessoas vão ouvir aquilo que a gente tem falado aqui e mais pessoas serão alcançadas por Deus, para que Deus possa tocar na vida dessas pessoas, porque afinal de contas esse podcast aqui tem tudo a ver com isso. A nossa missão é espalhar as boas novas e fazer com que pessoas conheçam essas boas novas. Por isso eu peço para você, pega o link desse podcast, envia o link desse podcast para o máximo de pessoas que você puder. Começa aí pelo grupo da sua família. Fala, cara, esse aqui é um negão amigo meu, pode me chamar de negão, aqui não tem mimimi não. Esse aqui é um negão amigo meu, o cara mora lá nos Estados Unidos, está com um podcast novo. Escuta aí, vê o que você acha. Depois me fala o que você achou, me dá um feedback, e aí a pessoa ela vai ouvir e ela vai poder te dar esse feedback, e ela vai seguir, ela vai curtir o nosso conteúdo e vai dar tudo certo. Beleza? Pessoal, então vamos lá. E eu quero começar esse podcast falando sobre algo que tem atingido milhões de pessoas ao redor do mundo. Essa semana eu conversei sobre esse tema, uma conversa muito íntima pessoal com dois amigos. E eu recebi um vídeo na semana passada de uma mulher que se jogou de uma ponte em Brasília, minha cidade natal, inclusive. Ela se jogou ali da ponte, ela estava ameaçando ali que ia jogar, e acabou que ela se jogou da ponte e teve uma pessoa que filmou e o vídeo deu uma espalhada. Não sei se você sabe que a gente não pode compartilhar vídeos sobre suicídios. A TV também, ela não pode mostrar, porque isso pode encorajar outras pessoas que estão pensando nisso a fazerem. Então, por isso que a gente não pode fazer. Então a pessoa me mandou esse vídeo, eu já deixei esse vídeo por ali mesmo, já não passei esse vídeo para frente. Mas foi muito triste ver aquela mulher relativamente nova, era uma jovem senhora, e ela simplesmente ali desistiu da vida. E é sobre isso que eu quero falar hoje. E eu conversei também essa semana com um grande amigo meu, que ele mora até fora do país, assim como eu moro, e ele me falou de uma amiga dele, que ele tinha uma certa proximidade com ela, e ele convidou ela algumas vezes para poder ir à igreja dele, para poder visitar o culto de jovem ali. Vamos, o que você vai fazer hoje? Bora comigo. E ela sempre respondia a esse meu amigo na defensiva, dizendo, não, é porque eu creio que Deus está em todo lugar, eu não preciso ficar enfurnado aí igreja. E assim, sabe quando uma pessoa te faz um convite, você já ativa o modo defensivo? Pô, a pessoa está sendo legal com você, cara, e fazendo um convite para você ir à igreja. Poderia ser um convite para te levar a um restaurante, para te levar na casa dele. E aí você fala, não, sabe, eu não acredito muito em família, esse negócio de levar lá na sua casa, em famílias, eu não acredito muito em casas, eu moro ao ar livre, sabe? A pessoa se coloca na defensiva inventando argumentos esdrúxulos, que na verdade nem fazem um sentido lógico. Foi assim que essa amiga respondeu para ele. E por que as pessoas são assim? Por que as pessoas, às vezes, elas resistem às coisas, aos lugares, aos ambientes e às pessoas que podem mudar suas vidas? E isso é uma chave que eu quero deixar hoje para você. É uma chave que vai abrir uma porta na sua cabeça. Porque as grandes oportunidades da sua vida, geralmente, elas estão conectadas, ligadas com um convite. Alguém chamou você para ir a algum lugar, você foi em algum lugar, ali você olhou para aquela pessoa, você trocou olhares com aquela pessoa, daqui a pouco você se aproximou dessa pessoa e hoje você é casado e tem 2, 3 filhos com essa pessoa e tem uma família com ela. Agora imagine se você tivesse rejeitado o convite de um amigo para ter ido naquele lugar, naquele dia que você conheceu a sua esposa. Hoje provavelmente você não teria os filhos que você tem, que você tanto ama. De repente um amigo seu te convidou para ir a uma reunião, ainda que seja essas reuniões aí de multinível, sabe? Só que você é aquele cara ali cético, você fala, não, eu não creio nisso. Aí o cara fala, não, cara, vamos, é uma oportunidade, eu quero te levar lá pelo menos para você conhecer. Aí você fala, não, eu não sou a favor disso, eu creio que isso é pirâmide e tal, e você se fecha. E aí você não vai na reunião. E aí, de repente, lá naquela reunião, de repente você nem ia fazer parte daquele negócio, mas uma coisinha que uma pessoa ali ia falar naquela reunião, ia destravar uma porta, ia abrir uma porta na sua mente, ia te dar um novo mindset
E através daquela ideia, você iria prosperar, você iria iniciar o seu negócio próprio, você iria expandir, mas aí você se fecha. Então, nós somos seres sociáveis, seres sociais. Nós nascemos para nos relacionar com pessoas. A nossa vida na Terra, ela não faz sentido se não houver pessoas. É claro que às vezes existem alguns relacionamentos que são relacionamentos complicados, entulhados, relacionamentos cheios de lixos emocionais, e aí não é legal estar perto de uma pessoa que é tóxica, uma pessoa que fala palavrão, uma pessoa que só vive fofocando, uma pessoa que só vive falando mal, fala mal dos filhos, fala mal do cônjuge, fala mal do presidente da república, fala mal do pastor, mas também fala mal do padre, fala mal do pai de santo no centro espírita. Essa pessoa fala mal de todos. Não é legal fazer parte de um ambiente onde a pessoa ela nunca está de bem com ela mesma. Tem sempre alguma coisa ali que faz com que essa pessoa ela não esteja de bem com o ambiente que ela vive. E não é normal você viver em ambientes onde você não está bem no ambiente. Você precisa estar bem. E é exatamente nesse ponto dos relacionamentos que eu quero falar com você. E eu quero falar sobre saúde mental e saúde emocional. Por que esse tema ele é tão importante hoje? E quais são as ferramentas que as pessoas utilizam hoje, pessoal, para se blindarem, se protegerem em suas capacidades mentais e emocionais? Muitas. Meditação, yoga, algumas pessoas leem livros de autoajuda, que é muito válido. Algumas pessoas elas vão para sessões de coaches, vão para sessões de terapias. Tudo isso pode ser válido, dependendo da pessoa. Cada pessoa tem um estilo de aprender, tem um jeito de compreender as coisas, tem um jeito de absorver as coisas. Porém, existe uma coisa que cabe na vida de todo ser humano. Antes de falar o que é esta coisa, de onde vem cada coisa que você possui. Um exemplo disso, o celular que você está usando para assistir esse vídeo. De onde vem esse celular? Ou de onde vem a geladeira da sua casa? De onde vem as panelas? De onde vem as cadeiras, a mesa? Todos os objetos que estão na sua vida têm um fabricante. Alguém que fez, que pensou, que desenhou. Você sabia que todos os objetos, antes de serem feitos, manufaturados ali, primeiro, antes, passou pela ideia da cabeça de alguém? Passou pela cabeça de um engenheiro, passou pela cabeça de um arquiteto, passou pela cabeça de uma pessoa que pensa primeiramente nas funcionalidades, na solução que aquele objeto vai oferecer para quem utilizá-lo no futuro. Então, antes de se tornar o objeto final que você utiliza aí, esse objeto ele se torna primeiro uma ideia, depois da ideia ele se torna um protótipo. Então, um objeto é feito e aí, a partir daí, há uma série de testes para ver se o objeto é funcional, para ver se as funcionalidades desse objeto vão realmente responder e corresponder às necessidades de quem vai comprar esses objetos. E aí, depois disso, o objeto é feito em série ou em massa. Mas o objeto, ele não vai para o mercado antes dele ser muito testado. Testado tudo. O material que está sendo feito, os itens de segurança, a parte eletrônica, a parte digital. Então, tudo é testado antes de ser enviado para o mercado. E quando alguma dessas coisas, por exemplo, o seu televisor, o seu celular quebra, você pode levar para reparos alternativos, para uma pessoa que não entende muito bem daquela marca, consertar. Você pode levar para essa pessoa. Porém, a pessoa, ela não pode te dar a garantia documentada de que se ela não utilizou as ferramentas apropriadas, se ela não utilizou as peças apropriadas para fazer o reparo naquele seu aparelho, quer seja o seu carro, o seu celular, o seu televisor, se ela não se utiliza de recursos originais para poder consertar o seu aparelho, ela não pode te dar garantia da durabilidade, da funcionalidade desse aparelho. Já viu quando você leva o carro no mecânico, o mecânico vai lá e faz um gato, e aí o seu carro sai dali funcionando, você fica todo feliz. Só que passa uma semana, o carro tá dando o mesmo problema, você fala, cara, mas
Eu levei o carro para consertar e o carro quebrou de novo. Cara, como é que pode? Aí você leva o carro lá no mecânico, aí o mecânico inventa uma história para você. Não, é porque essa peça aqui, você não comprou a peça certa, porque esse pluguinho aqui não plugou ali, aí o movimento do carro, ele faz um malabarismo mental e ele entrega isso para você. E se você for uma pessoa fraca das ideias, você simplesmente vai aceitar o que o mecânico falou, ele vai fazer uma outra maquiagem no seu carro, você sai de novo, o carro continua quebrando. Ou você pode pegar o seu carro e fazer o quê? Levar no lugar onde ele foi feito, onde ele foi produzido. E aí, meu amigo, se você pega o seu celular da Samsung, ele quebra, e aí você leva ele na Samsung, a Samsung ela vai te dar a garantia de que ela vai consertar o seu aparelho para não dar mais problema. E se ela não puder consertar o aparelho e condenar o seu aparelho, eles vão repor esse aparelho. Especialmente se o aparelho estiver na garantia. Eles vão repor o aparelho sem a necessidade que você pague por um outro aparelho. É a mesma coisa com a Apple, por exemplo. Você tem um iPhone, você acabou de comprar o iPhone, última geração, o iPhone 15. O seu iPhone, de repente, começa a bugar e daqui a pouco o seu iPhone não está funcionando mais. Aí você vai e leva lá no Renato Conserta Celulares. E aí, Renatão, beleza? Cara, eu trouxe meu celular aqui. Cara, o celular tá novo, cara, mas tá dando esse problema. Ah, isso aqui eu sei o que é, cara. Esses iPhone aqui dá esse problema mesmo. Vou fazer barato pra tu, pô. Eu vou fazer só 1.000 conto pra tu. Se tu fosse levar isso aqui lá na Apple, os caras iam cobrar pelo menos uns 5 mil de você. É porque isso aqui é iPhone de última geração, cara. Isso é caro, mas deixa eu fazer 1.000zão aqui pra você. Milão, tá bom pra você? Fala, pô, mas não tem como fazer um desconto não, a gente é brother. Beleza, eu vou fazer. Então eu vou fazer 993 conto pra você. Beleza? Tá bom pra você? Você fala, beleza. Aí você vai lá e conserta. O cara vai lá, ele utiliza o aparelho errado para fazer a solda, ele desconecta coisas que não era para se consertar e ele te entrega o iPhone ali maquiado funcionando. Mas daqui a pouco o iPhone não está funcionando mais. Agora eu quero falar sobre você. Alguém criou você. Com todo o respeito que eu tenho pela minha amada ciência, e a ciência ela anda juntinho com a fé. Tem gente que não acredita nisso, mas eu quero dizer para você que você é um produto das mãos de Deus. Deus ele fez um protótipo chamado Adão e ali ele testou aquele protótipo. Ele pegou um boneco assim, ele foi lá e pegou a argila e fez, deixa eu fazer aqui o braço, deixa eu fazer o outro braço, a perna, a outra perna, agora vamos pro rosto, então fazer os orifícios do rosto, olho, nariz, boca, orelhas, né? Quantos buracos vão ter no rosto? Mas eu preciso preencher esses buracos com alguma coisa. Deixa eu colocar aqui uma visão, deixa eu colocar um olho aqui, deixa eu colocar uma câmera aqui. Quem inventou a primeira câmera no universo foi o próprio Deus. Os seus olhos são uma câmera, tanto que as câmeras elas são a reprodução dos olhos. Então Deus foi lá e inventou a primeira câmera Full HD, que sempre viu a cores, sempre foi a cores, nunca foi preto e branca. Deus fez a primeira câmera e aí foi e colocou nos seus olhos, aqui nesse buraco aqui. Esse é um orifício, isso aqui é um buraco. Só que Deus foi lá e pegou uma câmerazinha, clicou aqui. Pegou a outra, clicou. Aí Deus falou, agora deixa eu fazer um nariz. Aí Deus falou, no nariz não tem como colocar a câmera. Precisa filtrar o ar. Deixa eu colocar aqui uns pelinhos para filtrar o ar. Deixa eu colocar mais cartilagem. Agora vamos fazer o orifício maior aqui do rosto. Vamos fazer a boca. O que eu preciso colocar na boca? Então a boca precisa ter alguma coisa para preencher, para dar um pouco de design, um pouco de beleza. Então vamos colocar aqui uns negócios branquinhos, vamos colocar dente. Vamos fazer a orelha agora. Vamos fazer ela mais... Vamos fazer um órgão mais assim, tem um buraquinho, mas é mais externo. Que nem o nariz também, tem 2 buraquinhos mais externo. Agora vamos fazer então agora a sobrancelha. Tem gente que fala, não sei por que eu tenho sobrancelha. A sobrancelha não serve para nada. Aí Deus falou, bem, e com certeza eu vou criar também as pernas. Então elas vão querer correr, elas vão suar. Então eu vou criar as sobrancelhas, porque quando elas suarem, o corpo ele vai precisar respirar. Então ele vai suar, e aí o suor vai vir aqui da cabeça. Se eu não criar a sobrancelha, o suor vai cair direto nos olhos. E aí o suor, eu vou ter que colocar sal no suor. Vai arder os olhos da pessoa. Então deixa eu colocar aqui a sobrancelha, que vai desviar o suor. E aí o suor, em vez de cair direto nos olhos, vai cair aqui, ó, ao lado, no rosto. Deus pensou em tudo. Deus pensou em tudo. Aí Deus falou, deixa eu dar cabelo para essa pessoa aqui. Deixa eu criar cabelo. Deixa eu dar cabelo.
Cabelo é pra quê? É pra questão de estética, mas também é pra proteger do frio. Deixa eu dar pelo pro corpo. Aí você sai questionando, poxa, mas às vezes você tá perdido, você não sabe quem você é, você fica usando pronomes, você fica inventando coisa, mas Deus te criou perfeito. Deus criou você perfeito, pessoal. E aí você fica inventando coisas. Você fica ouvindo ideias de pessoas que não sabem quem são, pessoas que precisam de 1 milhão de pronomes para ser chamado. Hoje, antigamente era só ele e ela, e eu nem sei quais são os pronomes que se utilizam aí hoje em dia. Todes. Eu sei desse pronome. E a pessoa fica perdida. Agora, por que isso acontece? Por que as pessoas ficam perdidas? Por que as pessoas elas estão perdendo as suas identidades? E automaticamente a sua mentalidade tem sido atacada. Por que as pessoas elas estão doentes mentalmente? Por que as pessoas estão assim, emocionalmente doentes? Você sabe que as emoções, elas têm um centro de processamento nas emoções. Você sabe que o seu corpo, ele é feito de sistemas. Sabe disso, não sabe? Vamos falar um pouquinho aqui da biologia. Eu não lembro muito, não sou expert em biologia, porque não lembro de algumas coisas, mas era uma das minhas matérias favoritas. Você sabe que o seu corpo, ele tem alguns sistemas. E as suas emoções também. Por exemplo, o sistema límbico é o sistema emocional, o sistema que processa as suas emoções. Mas nós temos vários sistemas. Nós temos o sistema endócrino, nós temos o sistema nervoso, nós temos o sistema digestório, né? Ou digestivo. Nós temos o sistema urinário, nós temos o sistema reprodutor. O seu corpo ele é todo conectado via sistema. Se você tiver interesse, vai aí no YouTube, você vai ver como é o corpo humano, vai mostrar o corpo humano por dentro, como funciona cada coisa em ordem, em seu devido lugar. O rins filtra o sangue, aí o sangue vai para o coração pum, bombeia o sangue, espalha o sangue pelo seu corpo. Aí as veias são os canais por onde o seu sangue passa e é distribuído para todo o corpo. Cara, o seu corpo ele é perfeito, é uma máquina perfeita, o seu organismo ele é perfeito. Alguém fez isso. Há algumas pessoas que acreditam que uma explosão fez isso. Gente, a única coisa que explosão podem causar são danos. Se um botijão explodir na tua casa, não vai produzir nada organizado. Pelo contrário, vai desorganizar. Se um país ataca outro país e joga uma bomba e uma bomba explode, não vai produzir nada ali a não ser dor e desorganização. Então, pessoal, bombas não produzem. Pelo contrário, elas destroem. Então tem gente que crê nisso, né? Que foi o Big Bang, uma explosão, aí o universo apareceu. Totalmente assim, em ordem, bonitinho como está hoje, né? E eu me recuso a acreditar nisso, porque a palavra de Deus diz que Deus Deus é o autor da sua vida e da minha vida. Deus é aquele que fez você com a palma das suas próprias mãos. Deus fez você. Deus ele teceu você. Deus ele colocou cada detalhezinho do seu corpo. Deus é engraçado, porque a Bíblia diz que Deus ele criou o mundo pela sua própria palavra. Deus falava, olha, que haja, ou seja, que exista as flores. Plim, as flores apareceu. Que existam os animais, que haja animais. Plim, os animais apareceu. Mas quando foi na sua vez, bem na sua vez. Quando chegou a sua vez, meu amigo, você não sabe o que aconteceu. Você não tem ideia do que aconteceu. Deus, ele fez você com as suas próprias mãos. É isso mesmo. E aí, quando algo se quebra em você, quando algo se rompe em você, quando alguma coisa na sua mente é desligada, quando alguma coisa nas suas emoções, no seu sistema límbico, no seu sistema emocional, no seu sistema mental, psicológico, é desligado, é desconectado, através de um luto, às vezes você perdeu uma pessoa, você fica tão triste que aquilo desconecta algo dentro de você, nas suas emoções, você fica doente, você fica traumatizado, às vezes você desenvolve alguns medos. Medos são sistemas, muitas vezes sistemas de defesa, desnecessários inclusive, porque às vezes você quer se defender daquilo que você precisa enfrentar. Aí você tem medo, você desenvolve o medo de nadar, você desenvolve o medo de altura, você desenvolve o medo de um insetinho pequeno que você pode simplesmente pisar ou pegar um pedaço de papel e tirar o inseto.
Não, aí você desenvolve um medo, uma autodefesa exacerbada que agora, ao invés de defender você, ela vai colocar em você um monte de suspeitas. Tudo é suspeito, tudo é pesado. E sabe o que você precisa fazer muitas vezes? Você precisa pegar a sua vida e entregar para o fabricante, entregar para aquele que desenhou, entregar para quem fez e falar: Senhor, Deus, ei, eu ouvi dizer num podcast de um negão lá na internet, no Spotify, no YouTube, que o Senhor é o meu autor. Será que o Senhor pode consertar algumas coisas por mim? Ó, tem um negócio sobre Deus que as pessoas não entendem, tá? Deus, ele não é intruso. Deus, ele vem onde ele é convidado. Deus, ele não vem se você não convidar. Deus não tem problema de ver pessoas sofrendo. Quando as pessoas morrem, as pessoas voltam para Deus. Claro que existem algumas condições para isso, mas no geral a Bíblia fala que o que é a vida? A vida é o fôlego que Deus soprou nas narinas de Adão. Então isso significa que o mesmo fôlego que foi soprado nas narinas de Adão também foi soprado nas nossas narinas, nos nossos narizes. E em mim foi soprado muito fôlego, porque olha só o tamanho do meu nariz. Que coisa linda. Deus, ele colocou vida dentro de nós. E um dia, assim como Deus, ele soprou vida dentro de você, ele vai pegar a vida de volta. E você vai voltar. A vida que há dentro de você vai voltar. Então Deus, ele é o seu autor. Agora, Glauco, você quer dizer então que a gente não precisa mais ir nos psicólogos, a gente não precisa mais ir nos médicos? Não, você lembra que eu falei para você que nós somos seres sociáveis, seres sociais? Nós nascemos para nos relacionar? Na verdade, olha só, uma coisa interessante, um mistério da Bíblia Sagrada que eu quero desvendar agora para você aqui. A Bíblia, lá no Velho Testamento, lá em Êxodos 20, Deus, ele deu 10 mandamentos para Moisés levar para o povo. Para que serviam os 10 mandamentos? Para nortear a vida do povo. Sabe quando você está na estrada? Aí tem um monte de placa. Placa para parar, placa para o quebra-mola, placa do semáforo que está chegando, placa do isso. Aqui lá são os mandamentos daquela rodovia. E aqueles mandamentos, eles servem para quê? Para nortear a sua vida. Por exemplo, o semáforo, o sinal vermelho, amarelo e verde, ele não está ali na rodovia para atrapalhar a sua vida. Ele está ali para nortear você. Sabe por quê? Porque às vezes você está indo reto, mas aí tem um carro que vai cruzar. Se não tiver um semáforo falando para ele parar enquanto você estiver passando, o que vai acontecer? Quando você estiver passando, o carro vai vir no meio do seu carro e vai bater, vai acontecer outros acidentes. Assim como pode vir carro também desse lado e 2 carros batendo no meio do carro que está indo naquela direção. Então o que o semáforo faz? O semáforo, ele organiza o trânsito. Então, os sinais dos mandamentos de trânsito, eles organizam o trânsito, para o trânsito ficar harmônico, para o trânsito ficar fluente, para não haver confusão entre as pessoas. Então, Deus criou os 10 mandamentos para isso. Deus criou 10 mandamentos para organizar a vida das pessoas. Porque as pessoas naquela época, elas saíram de uma terra onde elas não tinham leis ali. As únicas leis que elas tinham eram as leis de trabalhos escravos. Elas tinham que trabalhar pesado para ganhar uma comida irrisória. Então elas não tinham nenhum senso de organização. Aqueles escravos, eles nasceram ali. Eles nasceram no Egito. Então eles nunca conheceram outro mundo. E aí, de repente, Deus foi e usou um homem chamado Moisés, falou para Moisés tirar essas pessoas lá dessa terra, libertar, porque eles eram oprimidos ali, pessoal. Então eles tinham que produzir os tijolos, o cimento, a argamassa, tudo que era utilizado naquela época ali, para produzir os monumentos da época, para produzir os palácios da época, os palácios do Egito. E como isso era feito? À base de chicotada, à base de muita opressão. Então eles só conheciam essa linguagem. E Deus falou, não, isso não me agrada. Eu não criei o povo para viver sendo oprimido. Eu não criei o povo para viver sendo escravo, para poder trabalhar por comida, um trabalho que deixa eles exaustos. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse povo desse lugar e vou levar esse povo para uma terra que tem comida à vontade, que manda leite e mel. Leite e mel significa fartura de comida. Eu vou levar esse povo para esse lugar e eles não vão mais precisar passar por isso. E aí Moisés, ele havia sido criado no Egito, mas a mentalidade dele não era de escravo, porque ele nunca foi escravo. Ele era um príncipe. Então ele foi criado como príncipe. Pelo contrário, ele era servido pelos escravos. Só que a família de Moisés eram escravos.
A família de Moisés vivia no meio do povo e provavelmente já tinham servido como escravos. Então o que aconteceu é que Deus usou um homem, pegou esse homem quando ele ainda era bebê, usou esse homem, preparou esse homem foi educado, e aí um dia Deus foi lá e usou esse homem para libertar o povo da opressão e levou o povo para a terra que mana leite e mel. Mas quando chegou lá na terra que mana leite e mel, o povo não sabia de nada, o povo não tinha educação nenhuma, o povo era todo mundo leigo, entendeu? O povo... O que são os 10 mandamentos? Não matarás, não furtarás, não farás para você outros deuses, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás as propriedades do teu próximo. Deus organizou. Por que Deus colocou aqueles 10 mandamentos? Porque eles estavam fazendo aquilo. Deus falou, deixa eu colocar aqui lei nesse trânsito, deixa eu colocar semáforo nesse trânsito, porque senão o povo vai começar a se matar, vai começar a se bater um no outro, se matar. Então Deus organizou. Deus fez o quê? Deus deu 10 mandamentos. E existem várias outras leis ali, tá? Que Moisés ele teve que criar para organizar aquele povo. Houveram 10 pilares, 10 leis, que era a Constituição ali, mas depois tinha outras pequenas leis. Para quê? Para organizar a vida daquele povo. Aquelas leis ali, pessoal, não tem nada a ver com religião. Zero religião. Gente, Deus não é religioso. Deus não é evangélico. Deus não é católico. Heresia, tá falando que Deus não é evangélico. Não, Deus não é evangélico. Nós somos evangélicos. Deus, ele não segue os evangelhos. Deus, ele é o evangelho. A Bíblia diz no livro de João que no princípio era o verbo, ou seja, a palavra, e o verbo estava com Deus no princípio, e o verbo era Deus. Então Deus, ele não segue o verbo, ele é o verbo. Você entende? Um pouco confuso, né? Então o que eu quero falar para você? Aquelas leis ali foram dadas para aquele povo para organizar a vida deles. Então Deus, ele havia feito aquele povo e ele queria organizar a vida do povo. E nada mudou. Deus, ele continua querendo organizar a sua vida. A Bíblia fala que existem 2 mandamentos na Bíblia. Sabe esses 10 mandamentos, essas 10 leis que eu falei agora para organizar a vida do povo? Algumas centenas de anos depois, Jesus veio, nasceu em forma ali de bebezinho. Jesus foi um bebezinho, tá? Jesus fez cocôzinho ali na fraldinha, fez pipi, tá bom? Ficou doente, foi chorão. Jesus fez tudo isso. Ele viveu a experiência humana. Ah, Glauco, mas a Bíblia não diz isso, querido, mas o bom senso diz. O que os bebês fazem hoje em dia? O meu filho, que tem 6 anos, faz coisa de menino. Entendeu? Então Jesus, ele fez coisa de menino. Então ele era Deus, mas como ser humano, ele teve que passar por todo o processo humano. Jesus, ele cresceu aos 30 anos de idade. Ou seja, levou 3 décadas. Ele iniciou o ministério dele e ali ele foi lá e resumiu os mandamentos. Ele falou, olha, Deus deu 10 mandamentos. Eu e o Pai, ele falou, eu e o Pai somos um. Então ele havia dado 10 mandamentos. Agora ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Ame o próximo, ame a Deus acima de todas as coisas, ou seja, acima do seu filho, acima do seu pai, acima da sua mãe, acima da sua esposa. Ama a Deus acima de tudo. Mas pra quê? Mas Deus é tão egoísta assim que quer amar acima de tudo, não pode amar. Não, por quê, querido? Porque Deus é amor. Deixa eu repetir isso. Pelo amor de Deus, você não tá entendendo, não? Quero falar em línguas aqui. Deus, ele é amor. E aí Deus falou, olha, ame o amor, porque o amor vai te ensinar a amar. Então me ame em primeiro lugar, porque aí eu vou ensinar você a amar o seu esposo. Eu vou ensinar você a amar os seus filhos. Eu vou ensinar você a amar os seus pais. Eu vou ensinar você a amar os seus vizinhos. Eu vou ensinar você a viver em harmonia com as pessoas. Por quê? Porque eu sou amor. Então me ame primeiro e amai o seu próximo como a si mesmo. Então a dinâmica do amor é, Deus, ele pede para que você o ame primeiro, aí depois ele vai ensinar você a ter o alto amor, que é um amor próprio, e aí depois que você se ama, aí Deus fala, agora ame o seu próximo como você se ama. Ou ame o seu próximo como a si mesmo. E aí fica fácil. Mas às vezes você quer fazer o contrário. Não, eu vou amar primeiro meu namorado. Mesmo se meu namorado não ama a Deus, não tem problema não. Vou amar primeiro meu namorado, que aí, entendeu? Deus, ele pode vir em terceiro, quarto lugar. Não pode, querido. Não pode. Às vezes você compra um aparelho, aí tá escrito assim, ó, não coloque o aparelho na água. Aí você fala, mas não tem problema colocar na água não, eu sei mais do que o fabricante. Aí você vai lá e coloca o aparelho na água. O que acontece?
você estraga o aparelho. Então Deus, ele fez você. Quando Deus fala para você não faça certos tipos de coisa, ele está protegendo você. As pessoas acham que os 10 mandamentos é um ato egoísta de Deus. Não, é para proteger você, é para organizar a sua própria vida. Olha só, não matarás. É uma coisa legal? É uma coisa bacana? Por quê? Porque se você matar, você vai passar o resto da sua vida na cadeia, meu filho. Então é coisa legal. Não cobiçais a mulher e a propriedade do seu próximo. É uma coisa legal? Por quê? Porque você vai deixar de evitar confusão com o seu próximo. Você vai viver em harmonia com o seu próximo. Vai ter a sua própria mulher, vai ter as suas próprias propriedades. Então Deus, ele organiza a sua vida. E aí Jesus, ele veio e resumiu os 10 mandamentos em 2. Amai a Deus primeiro, amai o próximo como a si mesmo. Quando você ama a Deus, aí você ama a si mesmo, ama o próximo. Porque você vai dar pro próximo o que você tem para si. Se uma pessoa chega para você e fala, ô fulano, tem como você me emprestar 50 reais até amanhã para eu poder comprar uns negócios aqui para casa, tá faltando? Se você não tem esse dinheiro de jeito nenhum, você vai emprestar esse dinheiro? Você não vai, porque você não tem. Você só dá aquilo que você tem. Então, se você não tem amor para dar para as pessoas, amor próprio, como é que você vai dar alguma coisa? Por isso que tem pessoas hoje que elas falam que amam, mas elas sufocam. O amor não sufoca, o amor liberta, gente. Ah, mas eu te amo, amor. Aí você quer monopolizar a pessoa para você. A pessoa não pode mais ser irmão, não pode mais ser filho, não pode mais ser funcionário, não pode mais nem trabalhar, porque você quer sufocar a pessoa. Você tem uma carência tão grande dentro de si, você quer sufocar a pessoa. Então, um dos maiores segredos para a cura emocional, para a cura sentimental, é você aprender a amar Deus. Por quê? Porque Deus é o seu autor, querido. Deus, ele fez você. Quem fez você não é a pessoa que leu, que escreveu um livro de autoajuda. Eu tenho um livro de autoajuda, eu já escrevi um livro de autoajuda, mas eu não posso ajudar você se eu não direcionar você para o autor. Eu posso direcionar você para as técnicas, entendeu? Técnica de meditação, técnica de respiração, o que é muito válido, mas não resolve o problema. Então você foi feito, projetado pelas mãos de Deus, para que você, querido e querida, funcione bem. Você precisa ser uma pessoa funcional. Você não pode ser uma pessoa disfuncional. Vou dar um exemplo aqui. Deixa eu pegar aqui uma câmera minha aqui, que ela não está em uso nesse exato momento. Eu pego essa câmera aqui, ó. É uma Nikon, é uma boa câmera, tá? Aí eu pego essa câmera aqui, mas ela não funciona. A câmera não funciona. Você vem aqui, ó, tá apagado. Não funciona. Então para que eu quero uma câmera Nikon? Uma câmera boa, de marca. Por que eu quero isso? Agora quando você vem aqui, ó, por exemplo, ó, você liga a câmera. Olha lá, ó, a câmera tá funcionando. Então é para isso que eu quero uma câmera na minha vida. Eu não quero uma câmera, eu não quero pagar caro em uma câmera dessa para ela ser disfuncional, para ela estar parada na minha vida. Você não pode ser um ser humano disfuncional. Deus criou você para um propósito. Esse vai ser a continuação do meu próximo podcast. Eu já fiz o podcast anterior falando sobre propósito e eu quero dar sequência. Deus criou você para um propósito. O que é propósito? Você nasceu para fazer algo específico no meio de tantas coisas que você faz. Você pode fazer várias coisas. Por exemplo, um carro. Você pode dormir dentro do carro? Você pode. Você pode comer dentro do carro? Você pode. Você pode, por exemplo, usar o seu carro para poder sentar em cima do capô dele e tomar um sol? Você pode. Você pode fazer várias coisas com o carro. Mas qual é o propósito do carro? Para que o carro foi feito? O carro foi feito para transportar pessoas de um lugar para outro. Essa é a missão de vida do carro. Tanto que quando ele começa a falhar, tal, leva para o mecânico e opa, tá na hora de trocar esse carro. Por quê? Porque ele cumpriu o seu propósito. Agora você nasceu, você tá perdido, cara. Você não sabe para que você nasceu. Aí você fica, sabe, sempre você tá em dúvida nas profissões. E olha só, a sua profissão, querido, ela não é o que você é. Ela não é o que você nasceu para ser. Às vezes você tem um dom, você tem um talento. Vou dar um exemplo para você. Jogador de futebol. Às vezes, o propósito de vida dele tem a ver com futebol. Mas não é só jogar futebol. Porque um dia ele vai se aposentar. Atleta tem vida curta na profissão. Então, quando ele se aposentar, já era? Não. É por isso que muitos jogadores de futebol aí, eles fazem do esporte o propósito de vida. Eles param de jogar bola, eles nem precisam mais jogar bola. Eles nem precisariam mais trabalhar. Por quê? Porque eles criaram uma grande reserva. Eles têm grana na conta. Eles podem comprar casas, viver de renda, alugar as casas, podem abrir empresas, podem franquear empresas. Eles podem fazer o que eles quiserem, coisa que eles fazem.
Mas por que que eles ainda continuam no esporte como técnico, como assistente, como preparadores físicos, como treinadores, como conselheiros? Por quê? É só por causa do dinheiro que eles precisam? Não, é porque eles nasceram para aquilo. Então eles deram a sua parcela de contribuição dentro do esporte de forma prática, performando como jogadores, como atletas, e agora eles estão continuando seus propósitos, trabalhando nos bastidores, organizando e qualificando ainda mais o esporte. Você entende isso? Então você também nasceu para um propósito. Eu andei perdido durante muito tempo. E aí, querido, quando você anda perdido, você fica emocionalmente doente, porque qualquer coisa que as pessoas te falam já te atinge. Você briga com a sua esposa, com sua esposa, você fica ali meses brigado, porque você não sabe quem você é, você está perdido. Sabe? Você não sabe como consertar uma contenda, você não sabe como consertar um problema. Você está sempre fazendo do seu coração, você está sempre fazendo das suas emoções um depósito de lixo emocional. A pessoa fala, você é falso. Você fala, falou que eu sou falso. Aí você guardou aquela informação e vai amargar aquela informação como um lixo fétido. Aí a pessoa fala, mas porque você é isso, você é preto. A pessoa é racista, você é macaco. Aí você falou que eu sou macaco. Agora você guarda essa informação dentro de você, porque você acredita agora que você é um macaco. E você vai guardando esses lixos emocionais dentro de você e as pessoas vão atingindo a sua mente, as pessoas vão atingindo as suas emoções. Existem alguns problemas que são inevitáveis. Você vai passar pelas doenças naturais da vida. É comum. Vai acontecer. Você vai perder pessoas. É comum. Seu filho vai ficar doente. É comum. Você vai, de repente, falir um dia. É comum. Vai acontecer. Então você não pode evitar que aconteçam coisas com você. Mas você pode decidir o que você vai fazer com essas coisas. Você não pode, por exemplo, impedir que um passarinho venha e tente pousar na sua cabeça. De repente você está andando distraído, você não está lendo, você não está prestando atenção, você está prestando atenção na frente, o passarinho vem do alto, pousa na sua cabeça. Mas é a sua decisão deixar o passarinho fazer um ninho na sua cabeça ou não. É você que fala, não, que passarinho lindo, vou ficar aqui paradinho aqui. Deixa ele trazer as plantinhas e fazer um ninho na minha cabeça. É você que decide. Você não pode impedir o que as pessoas fazem com você, mas você pode decidir o que você vai fazer com o que as pessoas fazem com você. Ah, Glauco, você tá falando isso é porque você nunca passou por nada disso. Ah, se eu te contar, meu amigo, se eu te contar metade da história, como eu já contei várias vezes aqui. Gente, já viu aquela expressão, comeu o pão que o diabo amassou? Meu amigo, eu já vivi exatamente essa expressão. Já perdi muita gente pra morte, já perdi a amizade de pessoas preciosíssimas pra mim. Existem 2 pastores que eu achava que eu iria seguir com esses caras até o resto da minha vida. E eu perdi esses pastores. Eles não são mais os meus amigos. Perdi. Um por um erro meu. Ele não foi capaz de perdoar para recuperar a amizade. E eu perdi. Eu perdi a amizade com esse pastor. Era uma amizade bonita, de anos. Eu estava dentro da casa dele. Aí eu senti que ele estava errando comigo. E aí eu fui lá e cometi um erro ainda maior com ele. Falei algo que machucou muito ele. E aí, ao invés de ele me chamar para uma conversa, ainda que esperasse passar algum tempo, uma semana, alguns meses, Glauco, cara, você falou aquilo lá, você me machucou muito, sabe? Eu não sou aquilo que você falou, você vacilou, você não deveria ter falado. Quero saber qual é a tua postura em relação a isso, se você continua com o mesmo pensamento. Aí eu ia falar, não, pastor, eu tava ali também de cabeça quente, me perdoe. O senhor sabe que eu não sou essa pessoa, sabe? Vamos deixar isso, colocar uma pedra em cima desse passado. Aliás, pedra não, porque alguém pode vir tirar a pedra, né? Vamos incinerar esse passado aqui. Vamos tocar fogo nesse passado. E a gente teria resolvido, e adivinha, nós seríamos bons amigos até hoje. E olha só, deixa eu dar uma outra chave para você para fechar esse podcast aqui. Toda vez que você tem uma grande confusão com uma pessoa que você considera e ama muito, e você consegue sair dessa confusão, perdoar, ser perdoado, pedir perdão, falar que perdoa, quando vocês voltam a ser amigos, a amizade ela vem fortalecida. É mais ou menos a dinâmica de academia. Como funciona a dinâmica de hipertrofiar o seu corpo? Sabe as pessoas que ganham músculo, por exemplo, eu tô fortinho, tô ganhando músculo. Sabe como a gente ganha músculo na academia? Você vai lá na academia, você levanta um monte de peso, aí você levanta os pesos. Esses pesos que você levanta vão causar microlesões na região que você malhou.
Se você malhou seu bíceps, vão causar microlesões aqui nessa região. É por isso que você fica dolorido. Eu tô dolorido. Pois é, o seu corpo está lesionado. Os seus tecidos, os seus músculos estão lesionados. Quando o seu músculo cresce? É quando, pessoal, ele sara. Quando o seu músculo sara, cicatriza, vamos dizer, se eu vou usar essa expressão cicatriza, não é bem cicatriza, porque eu não sou especialista da área, mas quando o seu músculo sara, aí ele cresce, ele desenvolve, entendeu? Aí agora você vai criando músculos mais fortes. Por quê? Porque você calejou aquele lugar. Você malhou tanto aquele lugar, agora aquele músculo cresceu. É a mesma coisa com os relacionamentos. O relacionamento passa por uma crise, se vocês decidiram vencer a crise juntos, você vai ficar mais forte com aquela pessoa. Sua amizade vai se tornar mais forte com aquela pessoa. Nesse caso, o pastor não conseguiu levar a nossa amizade para esse nível. E só dependia dele, infelizmente, porque eu tentei uma reaproximação com ele várias vezes. Perdi uma amizade linda, cara fantástico. Cara assim que apesar de eu ter falado umas besteiras sobre ele, eu reagi a uma atitude dele, o que não me dá o direito de reagir, mas eu reagi porque eu era imaturo, tolo na época. Apesar de eu ter feito o que fiz, ele poderia ter aceitado os meus pedidos de desculpas e reatado a amizade, me dado um abraço, mas ele não conseguiu fazer, infelizmente. E hoje nós não somos mais amigos. E um outro pastor que eu andei com ele durante 15 anos, nós somos colegas, nós não somos mais amigos. Nós não exercemos mais a amizade. Então nós somos colegas. Se a gente se vê, a gente vai se falar: ô pastorzão, e aí, tudo bem? E aí, pastorzão? Porque eu também sou pastor, né? E aí, pastorzão? E aí, beleza? Como é que vai a vida? Vai a vida e o filho? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Beleza, tchau. É isso. Mas a gente não tem mais o WhatsApp um do outro, a gente não troca mais conversa um com o outro. Mas eu servi esse pastor por mais de 10 anos da minha vida. Foi o meu grande amigo. Me ajudou muito. Eu não teria chegado aqui sem ele, por exemplo. Mas hoje nós não somos mais amigos. Houve uma ruptura. Então, eu era emocionalmente e mentalmente muito nécio, muito fraco. Eu não tinha estrutura emocional para lidar com os problemas da vida. Eu perdi pessoas. E foi perdendo pessoas que eu aprendi a ser quem sou. Precisa você perder pessoa para aprender a ser quem é? Não. Você pode aprender sem perder. Algumas são inevitáveis, você vai ter que perder. Porque às vezes, para você alcançar lugares novos, você vai ter que sair dos lugares velhos. Só que as pessoas que estão lá nos lugares velhos, elas não vão querer sair dos lugares velhos. Então, você vai ter que deixá-las para trás para poder ir para os lugares novos. Entende isso? Mas, infelizmente, pessoal, as minhas amizades, elas não continuaram. Hoje eu tenho novos amigos. É certo que esses amigos vão comigo até o resto da minha vida? Não sei. Talvez sim, talvez não. Depende. Mas de uma coisa eu sei. A minha mente foi curada e segue sendo curada. Porque eu sigo tendo problemas, sigo tendo confusões, sigo tendo discussão com a minha esposa, sigo me irritando com pessoas, sigo sendo frustrado, sigo errando com pessoas. Eu sigo sendo um ser humano, normalmente. Até o último dia. De maneira que quando eu morrer, muitas pessoas vão ficar aliviadas, de repente vão comemorar a minha morte, soltar fogos, e outras vão sentir muito a minha falta. Então, isso é viver. É aprender a matar. Brincadeiras à parte. Muito obrigado por ter assistido esse podcast. Eu espero que esse podcast edifique você. Eu espero que Deus ele consiga falar pelo menos uma vírgula desses mais de 40 minutos aqui que eu falei com você, que Deus fale pelo menos uma vírgulazinha ali no seu coração e, sabe, ele vá de encontro a uma necessidade sua e mude a sua vida através aqui das palavras desse negão aqui. Através de mim. Eu só sou um instrumento, tá? Eu só sou o veículo que Deus está usando para abençoar a sua vida. Nada além disso. Tudo é de Deus. Deus é tudo em todos. Deus é tudo em tudo. Que Deus abençoe você. Muito obrigado por ter assistido esse podcast. Não esquece de compartilhar o meu conteúdo, de curtir, de comentar. Eu vou responder os seus comentários e vamos crescer esse podcast. Nós estamos com 108 pessoas no YouTube e nós estamos com pouquíssimas pessoas no Spotify, gente. Me ajuda, gente. Vamos levar esse conteúdo para mais pessoas. Vamos levar o podcast por todo mundo, para todo mundo, pessoal. Não é fama, não é dinheiro que eu tô buscando. Eu tô buscando transformar a vida das pessoas, porque esse é o meu propósito de vida. É ajudar pessoas, é transformar a vida de pessoas. Então eu peço para você me ajudar. Isso aqui hoje é para alcançar a vida de pessoas. Nos vemos no próximo episódio do podcast por todo mundo. Valeu!